Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esta é a primeira aula do curso de Legislação do SUS para concurso. O foco é na área da saúde, tá? Nesta primeira aula nós vamos abordar a Constituição Federal dos artigos 196 a 200, aliás, 196 a 198. Na segunda aula nós vamos abordar do artigo 199 a 200. O artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, antes de 1988, a população ela não tinha acesso à saúde. Somente quem tinha acesso à saúde era quem tinha carteira assinada. Então, era uma pequena parcela da população que tinha acesso aos serviços de saúde. E depois de 1988, esse direito passou a ser universal, passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Então daqui nós já vamos, já temos o conceito do princípio de universalidade do SUS, nasceu aqui, deste artigo, tá? Ou seja, o SUS é universal, todos têm acesso aos serviços de saúde, não importando classe social, não importando credo, não importando se ele é estrangeiro. Se ele está aqui no Brasil, ele tem direito aos serviços de saúde, tá? Então, a saúde é um direito de todos, ok. A Constituição garante. É dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Aqui, a Constituição passa a considerar que saúde não é simplesmente ausência de doença, tá? Saúde é muito mais. Se a pessoa ela tem acesso à educação, se ela não tem acesso à educação, se ela não tem acesso ao transporte, se ela não tem acesso, a saneamento básico, ela vai ter doença, tá? Então, quando o Estado ele promove políticas que visem o crescimento da economia, ou seja, as pessoas vão ter emprego, a moeda ela vai estar valorizada, não vai ter inflação, então a pessoa ela não vai ter doença. Por quê? Porque ela vai ter condição de se alimentar, condição de alimentar a sua família, condição de ter um transporte, ok? Por que isso? Lá em 1946, a Organização Mundial da Saúde ela tinha dito que a saúde é um completo estado, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade, tá? Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social, Então todos têm acesso, devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e gratuitos, tá? Não importando ser o quê? Não importando a raça, a religião, o credo político, a condição econômica ou social. Se a pessoa ela tem uma condição econômica boa, ela tem direito aos serviços de saúde do SUS, tá? A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos estados. Então, a saúde, se você tem um estado que ele é bem avançado politicamente e não economicamente, ele vai ter uma população doente, tá?
Se nessa nação, né, neste estado, tem guerra, tem conflitos, vai ter uma população doença. Por quê? Porque saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, nós podemos chegar ao conceito de determinantes de saúde ou determinantes sociais de saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que os determinantes sociais da saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Se ela não tem condição social, né, se ela não tem acesso ao emprego, como eu falei, um emprego digno, se ela não tem acesso à educação, saneamento básico, ela vai estar doente. Então, o que são os determinantes sociais de saúde? Emprego, moradia, saneamento básico, educação, transporte. Antes de 1988, só quem tinha direito à saúde é quem contribuía para a Previdência Social. Quem não contribuía, né, ou não tinha direito, dependia da caridade, né? Ou seja, quem não tinha carteira assinada. Depois de 1988, né, com a Constituição, né, com a promulgação do SUS, né, o direito passou a ser universal. Todos têm direito sem discriminação desde a gestação e por toda a vida. Tá? A gestão antes de 1988 era centrada no nível federal e com a Constituição de 1988, a saúde ela passou a ser descentralizada nos municípios, estados e União e participativa através dos conselhos e conferências de saúde. Então, antes, a sociedade, as pessoas, né, os cidadãos não podiam participar da gestão da saúde. Depois de 1988, passou-se o quê? Ser um direito, né, do cidadão participar, né, da gestão do SUS através de quê? Dos conselhos e das conferências de saúde. Antes de 1988, a assistência à saúde era predominantemente médico hospitalar, né, pois considerava-se que a saúde era apenas a ausência de doença. E depois de 1988, né, com o novo conceito de saúde, passou a ser o que? A saúde deve ser integral, né, deve ser considerar o sujeito como um todo, um completo bem-estar psicossocial, né? Então deve-se ter o que? Ações de promoção de saúde, possibilitar que aquele cidadão ele promova a sua própria saúde, ele cuide de sua própria saúde, né? Por exemplo, vamos fazer uma palestra de educação em saúde com o tema de lavar as mãos antes de alimentar. Então vamos o quê? Vamos estar ensinando para a população a não adoecer por doenças infectos contagiosas, tá? Proteção, imunização, vigilância vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, recuperação e reabilitação, área hospitalar, atenção secundária, terciária, tá? Esse acesso em 1987, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas 30 milhões de brasileiros tinham acesso aos serviços públicos de saúde. Já em 1988, através do SUS, 70 milhões de brasileiros já tinham acesso à saúde. Em 2011, esse número mais que dobrou, passou a ser 150 milhões com acesso único no SUS e 190 milhões com brasileiros usando o SUS e também a rede privada ou conveniada. Artigo 97. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. É importante nos atentar que as provas de concurso público costumam trocar, né, apenas uma palavra, né? Por exemplo, assim, nos termos da lei, sob sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente
né? Por pessoa física ou jurídica de direito privado. Pode mudar essas palavras e nos induzir, né, ao erro. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 95 com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, o que o artigo 198 diz? Diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, ou seja, ela é baseada em regiões de saúde. Por que regiões de saúde? Quando nós dividimos o município, por exemplo, em regiões de saúde, o que nós queremos? Nós queremos mapear. Quando nós mapeamos de acordo com dados. Quais que seriam esses dados? Dados epidemiológicos, características epidemiológicas daquela localização, daquela área geográfica. Por quê? Porque cada região de saúde, cada bairro, cada área geográfica, ela tem perfil epidemiológico diferente. Por exemplo, mais no centro da cidade, né, costumam ter predomínio de doenças não contagiosas, por exemplo, hipertensão, diabetes, tá? Por que aparece mais? Porque geralmente são pessoas com nível econômico mais alto. Agora, nas periferias, nós temos muitos problemas, né, de saneamento, pode ocorrer muito problema de saneamento básico, eu não sei, dependendo da cidade, se é um grande centro, se é um centro menor, né? Às vezes as pessoas que ali moram, elas têm uma classe social menor, né? Então, o que elas vão ter? Elas vão ter, né, como eu falei, saúde é um completo bem-estar social. Se ela não tem acesso ao emprego com salário digno, né, ela não vai conseguir se alimentar bem, ela não vai conseguir, né, ter um transporte adequado, um acesso, né, por exemplo, se ela não tem acesso à educação de qualidade, ou se não ela não tem um saneamento básico adequado, o que ela vai ter? Mais doenças. Às vezes naquele bairro mais afastado, ele tem um predomínio, por exemplo, de doenças infecto-contagiosas ou de doenças como a dengue, tá? Então, as ações, elas vão ser regionalizadas e específicas. Então, ali eu vou ter mais ações o quê? Para diminuir os casos de dengue, a questão do lixo em lotes baldios, né? Isso que é regionalização, então é um planejamento local de saúde. Por isso que justifica-se o intuito da municipalização da saúde. Hierarquizada, o que é hierarquizada? Hierarquizada é no sentido de que a atenção primária ela seja o foco. Por que atenção primária? Nós temos atenção primária, secundária e terciária. Com foco na atenção primária, nós vamos o quê? Atenção primária. Lá no bairro, na região de saúde, vai ter uma estratégia de saúde da família, com ações de níveis primários. O que seriam as ações de níveis primários? Seriam ações de promoção, de prevenção, também de reabilitação, com foco nas atividades preventivas. Para quê? Para o paciente que ali reside, que tem uma doença, que tem uma hipertensão, ele não vai ter uma crise hipertensiva, não vai sofrer um infarto agudo do miocárdio e ser encaminhado para
rede hospitalar, para o pronto-socorro, para o pronto atendimento médico, onde que as ações de saúde são mais caras, tá? Os equipamentos que lá são usados são mais caros, exames mais caros, procedimentos mais caros, né? Esse paciente vai ter um sofrimento maior também, né? Então, é evitar que esse paciente ele vá entrar numa crise. Tá? Ele entrando em crise, ele vai ser referenciado para, né, a referência hospitalar municipal, por exemplo, ok? Isso que é hierarquização. Então, por isso que a atenção primária, o médico e o enfermeiro, ele deve saber muito de todas as clínicas, tá? É de alta complexidade, aliás, é de alta complexidade, né? Alta complexidade no sentido de saber muito e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, ou seja, o SUS ele é único, ele é um sistema único. O sistema a gente já, pelo próprio nome, a gente já consegue deduzir, é um sistema, é interligação, um e o outro, é uma organização. Então é uma organização única no território brasileiro, mas com direção única em cada esfera de governo. Quais são as esferas do governo do Brasil, da Federação Brasileira? A União, tá? As unidades federativas, a União, o Estado e o município, tá? Quem que vai ser o gestor? O gestor será o prefeito, né? Que através do prefeito do município, né? Que através do secretário municipal de saúde vai gerir o SUS municipal. O governador do estado, né? Vai gerir o SUS estadual. O presidente da República, através do seu ministro da Saúde, vai gerir o SUS federal. Ok? Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. O que é atendimento integral? É como um todo. O sujeito, nós não podemos separar o sujeito. A saúde é um completo bem-estar físico, biopsicossocial, né? Então, nós devemos ter atividades preventivas, de promoção de saúde e assistenciais, tá? Participação da comunidade através dos conselhos de saúde e conferências de saúde, ok? O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 95, com recurso do orçamento da Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Né? O próprio nome já fala, é o seguro, tá? A Seguridade Social é o tripé. Qual que é o tripé da Seguridade Social? Saúde, Previdência Social, Assistência Social, tá? Por que Seguridade? Porque Seguridade, o próprio nome já fala, como eu já falei, né? Seguro, né? Então, todas as pessoas, através das contribuições sociais, dos impostos, uma parte vai para a Seguridade Social. Essa Seguridade Social vai converter, né, para o quê? Para o seguro dos riscos que as pessoas têm. Por exemplo, a saúde é um risco social, né? A pessoa pode, né, ficar doente, ela vai precisar da saúde, tá? A Previdência Social, a pessoa, ela vai ficar idosa, ela vai chegar um dia que ela não vai conseguir mais trabalhar. Se ela não consegue mais trabalhar, como que ela vai continuar sobrevivendo? Como que ela vai continuar sobrevivendo? Ela vai precisar de uma aposentadoria, né? A assistência social, né? A pessoa, às vezes, ela ficou ali sem um recurso financeiro, ela ficou num estado, né, economicamente pobre, ela vai precisar de uma assistência, né, social, ok? E não somente dos recursos de assistência social, mas também da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, através do quê? Dos impostos.
Os impostos da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, tá? Agora a parte teórica nós vamos, né, encerrar aqui nesta aula e na próxima aula nós continuamos, né, o restante do artigo 98 até o artigo 200, ok? Vamos fazer, né, ir à parte prática e fazer a resolução de algumas questões de concurso, ok? A primeira questão era do ano 2013, da Banca Fundep, gestão de concurso, tá? Ela diz o seguinte, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, ok? Sob o direito à saúde é incorreto afirmar que é garantido mediante políticas sociais e econômicas. A alternativa A, ela está correta. Por quê? Né? Porque a saúde, né, quando a Constituição ela passou a considerar como saúde não simplesmente como ausência de doença, tá, mas como completo bem-estar físico, mental e social, ela começou a considerar que as condições sociais que o indivíduo vive, ele é o quê? Ele vai garantir, ela vai fazer com que essa pessoa seja doente ou não. Se ela tem acesso à educação, ao lazer, ela não vai estar doente. Não? É o quê? É garantir, mediante políticas sociais e econômicas, medidas externas à saúde. Tá? Então, essa alternativa está correta. A letra B. As ações em saúde visam a redução do risco de doença e de outros agravos. Sim, as ações em saúde visam a redução de risco de doença e de outros agravos, né? Então, essa aqui, ó, as mediante políticas sociais e econômicas visam a redução do risco de doença e de outros agravos. Até aqui está correto. A letra C. O acesso às ações e serviços em saúde é universal e igualitário? Sim, é universal para todos e igualitário. Letra D. As ações em saúde têm como objetivo principal a recuperação da saúde? Não. Tem como objetivo principal, né, as ações de promoção, as ações preventivas de saúde. Porque é o que vai evitar com que a pessoa ela entre numa crise, né, e vá precisar, né, de uma internação, que é muito mais caro, né, para o Estado. Ok? Então, a letra D é a alternativa incorreta. Então, essa aqui é a alternativa que nós devemos marcar no momento da prova. Tá? Para você ver, né, na prática como que a letra de lei é cobrada nas provas de concurso. Tá ok? Então, por isso é importante que nós façamos a leitura do texto, né, de toda a lei. Vamos para a próxima questão, né? No ano 2014, da Banca Idecam. Princípio do Sistema Único de Saúde SUS, que considera a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e dá o direito à saúde como um direito fundamental. Trata-se do princípio da equidade? Não. Quando a gente lê aqui, ó, considera o princípio como direito de todos e um dever do Estado, a gente já vem na nossa mente que, né, que esse princípio ele é o que? Universo. Né? Então, nem vou ler todas as alternativas, porque de cara você já vai perceber que é a letra C. Tá? Uma outra sugestão, outra dica é que você faça as questões antes de mim, tá? Pause o vídeo, faça as questões e depois veja se está correto. Dessa forma você vai testando os seus conhecimentos e vai gravando com a maior eficiência o conteúdo, né? Questão 3. São de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita. Letra A. Exclusivamente de forma direta pelo poder público, através da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo vedada a execução
através de terceiros. Sempre essas palavras assim, que a gente deve ter, lembrar que palavras assim, vedada, né, ou nunca, jamais, você já pode desconfiar da questão, né? Então essa letra A aqui, ela já está errada, porque não é vedada a execução através de terceiros. A letra B, exclusivamente de forma direta pela União, sendo vedada a execução através de terceiros, também está errada, né? A letra B está errada. A letra C, diretamente ou através de terceiros, excetuando-se as pessoas físicas por não terem estrutura ou competência. Essa aqui de cara já dá para você ver que está errada, tá? A letra D, diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Tá? Essa questão que tem tudo para estar certo. Por quê? Porque é o texto da lei. Tá? A letra D, exclusivamente de forma direta pelos estados, Distrito Federal e municípios, visto que à União cabe apenas fiscalização, sendo vedada a execução por terceiros. Já está errada. Tá? E você vê que aqui está muito repetitivo, muito vedada. Tá? Tem vedada aqui na letra E, tem vedada aqui na letra B, tem vedada na letra A. Tá? E a letra C já é bem de cara que você nota que ela está errada. Então, a alternativa correta, que é o texto da lei, é a letra D. Por isso que é importante lermos lermos o texto, né, da lei. Mas é importante também que nós façamos, né, aqui repetiu, que nós façamos um entendimento, tá, do que está no artigo. A questão 4 é do ano de 2014, FUNESP, Prefeitura de São Paulo. As ações e serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único e organizado de acordo com as diretrizes do SUS, sendo elas, vamos lá, o que aqui está cobrando, o que está dizendo, né, o artigo 198, sendo elas os princípios descentralização, na letra A, né, descentralização, consulta e participação popular. Não, aqui em consulta não tem nada disso não, a letra A já está errada. A letra B, descentralização, atendimento integral e participação popular. Olha, tem tudo para ser essa. A letra C, universalização, participação popular, atendimento integral. Também assim, tá mais ou menos. A letra D, equidade, igualdade e fraternidade. Aqui você já vê que não tem fraternidade, então você já pode o quê? Excluir a letra D. A letra E, participação popular, equidade, universalidade. Olha, essa aqui tá mais ou menos. Então, o que cobra? Porque essa questão aqui tenta nos confundir bastante. Por quê? Porque caem muitos princípios que realmente são do SUS. Mas o que a questão está cobrando? O que está no artigo 198. Né? Então, o que nós temos no artigo 198? Olha, o artigo 198. Se você lembra, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Está vendo que o texto da lei? Vamos voltar lá. Né? Então, qual que é a alternativa correta? Letra A? Não. Letra B, descentralização, atendimento integral e participação popular? Sim, é essa a alternativa correta. Tá ok? Descentralização, atendimento integral, participação popular. Mais uma vez aqui. Descentralização, atendimento integral e participação popular. Então, por hoje é só.